Armand Tsarukyan abre portas para revanche com Charles do Bronx, mas não é tão simples assim. Tem que cumprir um requisito exigido ali pelo armênio, e a gente vai falar disso a partir de agora. Olha aqui, ó. Armand Tsarukyan não perdoa Charles do Bronx e impõe condição para revanche no UFC. A gente sabe que o Islam Makhachev está de molho, né? Está machucado, por isso não vai atuar no card de Abu Dhabi, no qual ele imaginava-se que ele defenderia o cinturão. Então, sem o campeão linear em ação, o futuro da categoria fica com um ponto de interrogação. E o Tsarukyan falou o seguinte sobre isso, falando sobre o Charles do Bronx especificamente. Já coloquei um ponto final nisso. Eu venci por decisão unânime, na minha opinião, em todos os rounds. Sim, o primeiro foi equilibrado, mas o segundo e o terceiro foram meus. Eu levei para baixo, dominei em pé. Então, se houver uma revanche para o título interino, eu não me importaria. Eu enfrentaria qualquer um pelo título. Bom, Luiz, o caminho está dado aí pelo Armand Tsarukyan. A gente não sabe ao certo qual é o prazo de retorno do Makhachev, falam de repente no início do ano, mas pode ser algo um pouco mais complicado. Você acha que é uma possibilidade real a criação de um cinturão interino dentro do peso leve? E caso seja, você acha que é o Charles do Bronx o nome para essa disputa, pelo equilíbrio que foi a luta entre os dois, ou pela falta de desafiantes ali na categoria? Como que você acha, como que você vê o panorama da divisão, essa possível criação de um cinturão interino? Então, Fernando, depende muito de quando que o Islam Makhachev vai estar disponível para retornar. A gente já viu diversos cinturões interinos sendo criados no UFC, principalmente na divisão dos leves, e esses cinturões não levaram para nada, acabaram até tirando o valor de um cinturão do UFC. Então, depende muito do prazo para a recuperação do Islam Makhachev. Tanto é que, se ele conseguir voltar agora, em janeiro ou fevereiro, não faria muito sentido. Se, de fato, essa lesão for mais séria, ele precisar de um gancho maior, aí eu entenderia a realização, a criação desse cinturão interino. E a gente estamos aqui, né, imaginando, fazendo um exercício de imaginação. Se, de fato, isso se tornasse realidade, na minha opinião, o adversário para o Armand Tsarukyan teria sim que ser o Charles do Bronx. Eles se enfrentaram no maior evento da história do UFC. Foi uma luta muito equilibrada. Por pouco, o Charles não finaliza logo nos primeiros momentos da luta, e aí não teria controvérsia nenhuma em relação a isso. Então, se for acontecer o cinturão, uma disputa pelo um título interino, com certeza a luta ideal seria Armand Tsarukyan e Charles Oliveira 2. E dessa vez com 5 rounds. Pois é, Luiz, eu acho até curioso o Tsarukyan falar. Na minha opinião, eu venci numa decisão unânime. Bom, isso não cabe a você, né? Você pode achar o que você quiser, mas a decisão unânime teria que ser um acordo ali entre os três juízes, né? Os três juízes estarem de acordo. Não foi o caso, foi realmente uma luta equilibrada. Eu marquei para o Armand Tsarukyan, não sei você, mas tipo, não acho que seja nenhum absurdo quem marcou para o Charles por conta do jiu-jitsu efetivo ali, de ter quase finalizado. Então é isso. O Tsarukyan fala como se ele tivesse amassado o Charles do Bronx e tirado para nada, e não foi bem assim. Então acho que uma revanche pode não ser agora, mas no futuro acho que esses dois ainda podem se encontrar. E agora a gente muda de assunto aqui para falar de Gilbert Burns, o durinho que infelizmente foi derrotado pelo Sean Brady na luta principal do UFC Las Vegas 97 no último sábado, e ele se pronunciou após a derrota. A gente vai abrir aqui a matéria. Gilbert Durinho se pronuncia após terceira derrota seguida no UFC e liga alerta sobre aposentadoria. O Durinho falou bastante aqui. Primeiro ele falou, abre aspas, estou um pouco decepcionado, sei que tenho garra e posso lutar duro, mas não consegui soltar o jogo. Me senti muito bem durante toda a semana, o treino foi muito bom, amanhã do combate também, mas a luta não fluiu, simplesmente não fluiu. Ele foi rápido, eu conseguia ver os golpes dele, vi que ele acertou alguns bons takedowns, boas quedas, né? Mas não consegui reagir. E aqui no final ele fala também sobre o futuro, sobre uma possível aposentadoria. Ele fala, não sei, é uma boa pergunta, não tinha pensado nisso antes da luta, então preciso repensar. Voltar para os meus treinadores e ver o que vem a seguir. Vou voltar para casa, passar um tempo com a família e voltar aos treinos. Graças a Deus não tenho lesões, perdi, mas pelo menos o corpo está bem. Então vou dar um tempo para a família, voltar aos treinos e ver o que o futuro reserva. Esse foi Gilbert Durinho aí após a terceira derrota seguida no octógono do UFC. Luiz,
Bom, não sei você, mas eu concordo muito quando ele fala que a luta não fluiu, né? Eu percebi um Durinho, lá ele, muito travado dentro do octógono. Acho que faltou realmente efetividade ali por parte do brasileiro. E eu queria saber de você, o que você achou da luta e principalmente o que vem a seguir para Gilbert Durinho, né? A gente sabe que é um cara de 38 anos, um veterano. Quero saber se você acha que ainda pode competir em alto nível. O cinturão a gente sabe que ficou com Deus, né? Ficou muito distante agora, mas ele ainda tem nível para competir entre ali os melhores nomes do meio médio, pode repensar na carreira. O que você acha que vem em seguida para Gilbert Burns, o Durinho? Olha, Fernando, antes de falar sobre isso, eu queria deixar bem claro que eu estou longe de ser alguém para dizer o que é que o Durinho deveria fazer com a carreira dele. Eu acho que o nosso papel como jornalista não é nem decretar nada para o futuro do cara. Ele é um homem adulto, um cara que entende muito mais de MMA do que a gente. Então, tudo isso depende dele, da conversa dele com a família, com os técnicos, enfim. Só que uma coisa que me pega muito, que chama muito a minha atenção nessa frase dele, não é nem ele falar que a luta não fluiu, mas sim o que ele diz de ver o que o adversário estava fazendo e não conseguir reagir. Esse tipo de declaração me chama muito a atenção, porque eu vejo muitos lutadores, principalmente mais velhos, falando esse tipo de coisa, que eles conseguem, a mente deles entende o que é que está acontecendo, mas o corpo não reage. E pelo fato dele ter 38 anos, de fato parece ser mais um caso desse tipo, do cara que tem a técnica, tem a inteligência, tem a experiência, mas fisicamente talvez não esteja mais no nível que estava antes. Isso é uma coisa muito triste, mas que acontece, é a realidade do esporte, principalmente um esporte competitivo que nem o MMA. O futuro dele é muito difícil a gente cravar alguma coisa aqui. Eu acho que uma coisa que ele deveria se perguntar é o que é que ele quer para o futuro dele enquanto lutador. Eu acho, pela performance que ele apresentou, eu acho que ele tem sim condições de continuar lutando. Agora, será que essas lutas vão ser o tipo de luta que ele quer? É algo que ele deveria pensar, que provavelmente ele vai discutir com as pessoas próximas a ele. Nessas 3 derrotas seguidas que ele teve, ele perdeu para o Jack Della Maddalena, para o Belal Muhammad e agora para o Brady. Antes disso, ele já tinha perdido para o Khamzat Chimaev. Esses 4 caras que o venceram estão no topo da categoria. E por ele ter sido derrotado por todos eles, e com exceção do Chimaev, ele ter sido dominado por todos esses, indica que talvez o local dele, o lugar dele na categoria não seja mais no topo. E se isso for verdade, ele está disposto a pegar outro tipo de luta, a lutar com pessoas mais abaixo do ranking? Será que ele está disposto a, quem sabe, lutar num card preliminar? A gente vê vários lutadores que acabam passando por isso. O principal exemplo que vem na minha cabeça quando eu lembro de tudo isso é do Andrei Arlovski. Para quem é mais antigo, lembra, o Arlovski foi campeão em 2002, saiu do UFC, lutou com o Fedor fora do UFC, voltou, teve uma chance até para disputar o cinturão, fez um title eliminator com o Stipe Miocic, mas de 2015 até agora, 2024, que foi quando ele saiu da organização, ele era escada para os mais jovens. Ele só enfrentava as novas promessas dos pesos pesados, e ele nunca mais chegou naquele patamar de lutar pelo cinturão. Será que o Durinho estaria disponível a aceitar uma posição dessa na categoria? O Poirier falou sobre isso recentemente. Ele perdeu para o Makhachev e disse: olha, eu ainda consigo lutar, mas será que eu quero lutar se não for pelo cinturão? Eu acho que é isso que o Durinho deveria se questionar nesse momento. Será que ele está disposto a assumir essa posição? É isso, Luiz. E tenho certeza que o Durinho vai repensar aí na carreira e vai tomar a melhor decisão, porque é um cara muito esperto, é um cara muito consciente do seu lugar, do seu nível. E também tem uma carreira de youtuber aí pela frente, que o canal dele é muito legal e ele é um cara que sempre falou muito bem. E com certeza vai ter um futuro brilhante dentro ou fora do octógono. Mas fato é que a gente acaba aqui a nossa edição de hoje do Giro Super Lutas. Peço a vocês sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dos assuntos, a respeito do Tsarukyan com o Charles do Bronx. É uma revanche acessível, é uma revanche que pode acontecer em breve. O que vocês acham e também o que vocês imaginam aí do futuro de Gilbert Durinho no UFC ou, quem sabe, fora dele. Então, ajuda aí a gente com o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui. Valeu, até a próxima.